Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Uso Ela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês, todos aí que estão nos assistindo nesta terça-feira, dia 19 de outubro. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco diferente, né? O pessoal que está vendo o nosso título aí talvez esteja estranhando, mas a gente já explica onde nós queremos chegar com isso tudo. Bom, antes de eu passar aqui a palavra para o boa noite do companheiro Vicente, só lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, se inscreva na Causa Operária TV, compartilhe com seus amigos, seus contatos, contribua conosco. A partir de R$ 7,99 por mês você se torna membro do canal e tem aí 5 níveis diferentes para se tornar membro. Você se torna membro bronze, R$ 7,99, mas você pode se tornar membro rubi também, com R$ 200 por mês. O importante é contribuir com a gente. Você manda também seu superchat, super sticker, com uma pergunta, com um comentário e contribui conosco. Estou aqui hoje, nesse Usuelo, com o companheiro Vicente. Boa noite, Vicente. Você acha que você está sem áudio, hein? Não, eu estava fora agora da tela, agora sim. juntando material. Agora eu apareci. Boa noite, tudo bom, Henrique? Tudo bom, Gabriel? Opa, tô ainda aí ou sumiu? Você tá sim, eu acho que só tem um delayzinho, mas você tá, pode meter bronca que você tá aqui sim. Então tá ótimo, é isso aí. Boa noite a todos. Então é isso, agora já já estou melhor situado aqui. É verdade, esse tema, esse nome foi um nome singular, não é? Geralmente a gente fala de livro, de filme, de história em quadrinhos, não é? E de música. Hoje a gente vai falar da aviação, não é? Mas a gente vai chegar em algum lugar com isso, né? Exatamente. Não, sem trocadilho, né? Mas tudo bem. Sem trocadilho. Nós vamos falar não vamos falar de aviação, mas na verdade nós vamos falar como tem sido uma coisa bastante algo bastante comum no nosso programa, é falar sobre as questões nacionais também, né? Porque a cultura brasileira ela é tão massacrada, coitada, que a gente precisa levantar aqui alguns pontos, né? E defender as conquistas dos brasileiros. E a gente estava pesquisando o nosso tema de hoje, né? Sobre o que nós vamos falar, etc. E a gente viu, né? Que faz no dia 23 de outubro, quer dizer, daqui a 4 dias, né? Mais ou menos, faz 115 anos que o Santos Dumont pegou o seu 14 bis, deu a volta na Torre Eiffel e cravou assim, né, a invenção do avião, né? Mas, Vicente e espectadores, como nós somos brasileiros e nós somos muito lixo, né? Não adiantou a gente ter aí um nome, né, como Santos Dumont, reconhecido na época aí internacionalmente por ter inventado o avião, né, etc e tal. Não adiantou nada disso, porque a gente precisa ter que engolir os norte-americanos falando que, na verdade, quem inventou o avião foram outras pessoas, foram os tais aí dos irmãos Wright. Né? Tem uma polêmica científica sobre a diferença, né, do que cada um desenvolveu, mas a questão não é tanto os detalhes, né, mas é a propaganda imperialista que chama muita atenção. Eu lembro que eu estava, quando eu era moleque, né, eu lembro que eu estava assistindo um episódio do Snoopy, do desenho, né, e aí, de repente eu me deparei, né, com um episódio do Snoopy que falava sobre a invenção do avião, e falava do... e aí mostrava, né, o feito dos irmãos Wright. Eu olhei e falei, meu, que é isso, né? Eu não era, eu era moleque, mas não era tão bobo assim, né? Eu olhei e falei, meu, tem alguma coisa estranha aqui,
que merda é essa? Quem que são esses caras? Que eles estão falando exatamente, né? E aí depois você vai descobrir que, na verdade, existe uma pressão danada, né, do imperialismo norte-americano para dizer que quem inventou o avião foram esses irmãos Wright, né? Por quê? Porque nós somos aqui, nós brasileiros, né, país de maioria negra, país pobre, né, atrasado economicamente, etc. E tal, a gente não pode ter orgulho de absolutamente nada do que a gente faz. Então você tem que engolir, inclusive, que um desenho animado, né, que é assistido por milhares e milhares de crianças aí, passando na televisão aberta, né, na TV aberta, faça uma propaganda que, no final das contas, não é nem só um problema de ser uma propaganda, mas é uma falsificação histórica, né, a serviço de uma determinada propaganda, né, que é assim, que os norte-americanos eles precisam aparecer, em relação a tudo, eles precisam aparecer bem na foto, né. Logicamente que tem toda uma discussão, não se trata aqui de saber se os irmãos Wright eram grandes pessoas ou não, né? O problema é o uso, né, a propaganda imperialista que se fez a partir desses fatos aí, né? Por sorte nossa, né, por sorte dos brasileiros e por sorte do Santos Dumont, e eu já passo pro Vicente comentar essas questões, o Santos Dumont inventou o avião na França, que é outro país imperialista. Então isso daí ajudou, né, no reconhecimento dele. Porque se ele tivesse inventado aqui no interior de São Paulo, que é onde ele morava, né, que ele era filho de fazendeiros aqui, inclusive em Ribeirão Preto, minha cidade, né, hoje tem uma cidade que chama Dumont, em homenagem a ele, homenagem à família dele, sei lá, que era onde ficava a fazenda, né, da família dele, que era um distrito de Ribeirão Preto e hoje é uma cidade chamada Dumont. Por se ele tivesse ficado ali no interior de São Paulo, provavelmente hoje nem nós mesmos iríamos lembrar dele, né? Mas por sorte ele deu a volta aí na Torre Eiffel, né? E isso daí meio que assim valorizou, né, o feito dele, que foi um feito. Vocês imaginem a inteligência, né, de uma pessoa, né, nascida num país como o Brasil, que é um país com dificuldades, né, tipo educacionais, né, desde sempre. Logicamente que ele era uma pessoa, né, ligada aos grandes proprietários de terra, né, que tinha, obviamente, uma pessoa que tinha condições, né, de estudar para chegar nisso daí. Mas fato é que, mesmo você tendo determinadas facilidades, né, porque a família dele era uma família de fazendeiros, etc., fato é que é muito mais difícil você atingir um nível desse numa sociedade isolada, né, numa sociedade tão atrasada economicamente, culturalmente, do que você está numa sociedade né, em que a educação, a universidade está em pleno desenvolvimento. Então, imagina o feito desse cara, né, o Santos Dumont, de ter ido lá, corrido atrás e inventado uma coisa que hoje a gente pode considerar assim que está entre as maiores invenções da humanidade, né? Ele é brasileiro, só que aquilo que eu falei, né? Nós brasileiros aqui não podemos nos orgulhar de nada. Então a gente precisa engolir calado que um americano venha aqui falar na nossa cara, desmentir a gente falando que foram outros caras que inventaram o avião. Brincadeira, né? Vicente, comente. Oi, Henrique. Oi, queridos. Então, Henrique, essa história do avião, né, a gente estava combinando, né, vendo a pauta, né, e isso vai puxando, né, uma linha, né, uma linha de pensamento que fica assim. Você muda, não é? O assunto, não é, que vai ser colocado em pauta, mas você não muda o tom com que você trata a questão. A questão é essa, assim, é você desvalorizar qualquer posição, qualquer colocação do Brasil. Essa história do Santos Dumont ela não é a única, né?
Você estava falando lá do Snoopy, né? Que você estava vendo televisão. Eu, há um tempo, acho que não faz tanto tempo assim, eu liguei a televisão, faz bastante tempo, era TV a cabo ainda. Tinha, olha, se perigar, Henrique, era de antena. Eu lembro que era um seriado, assim, acho que do Robocop, em que ele entrava estourando uma boca de traficantes e tinha lá, assim, duas bandeiras, né? Uma bandeira do Brasil e acho que uma bandeira da Venezuela, uma coisa assim. Então, você ficou puto lá com o avião, né? Eu falei, não, peraí, meu, que porra é essa, né? De repente você tá lá vendo na sua casa, assim, né? Descansando, de repente você aparece na televisão, lá a bandeira do seu país, assim, Robocop matando os caras, tipo, você é lixo, não é? E isso enche o saco, né? Sempre me incomodou, acredito que deve incomodar muita gente. Mas a questão é que isso fica tão introjetado, às vezes, veja, que a pessoa não se dá conta de certas coisas, né? Eu já ouvi pessoas, uma vez um rapaz disse assim para mim, que se eu, né, falando assim para mim, olha, Vicente, se você morasse nos Estados Unidos, você não ia ser um brasileiro, você ia ser um ítalo-americano. Eu falei, mas o que isso significa, né? Dizer que eu sou um ítalo-americano e o que significa dizer que eu sou um brasileiro? Primeiro que eu não quero ser um ítalo-americano, eu sou um brasileiro. Falar essa história de ser um ítalo-americano é você selecionar um dos lados, né, que te formaria um dos seus aspectos, que seria uma vaga ascendência italiana, e você falar, não sou italiano. Não é, não é? Isso é uma conversa muito mole, né? E eu fico, assim, bastante apreensivo de ver que esse modo de vida, esse modo de pensamento, né, essa forma de pensar, ela começa a entrar na cabeça do brasileiro, porque quando eu era mais novo, eu não ouvia esse tipo de coisa, né? Isso eu ouvi de aluno, assim, né? Quer dizer, de pessoas que poderiam ser meus filhos. Né? Eu acho estranho, né? Claro que tem outro discurso que acha isso absurdo, como que a gente constrói, mas esse daí aparece, né? Sabe? A história da fotografia ela também tem essa questão, né? Aquele professor é o Boris Kozoy, não é o Kazoy. Você sempre vou evitar a confusão, né? De quando a gente está falando de gente que pensa, né? Então, o Boris Kozoy, o professor, ele tem um livro que ele discute isso, a invenção da fotografia no Brasil. Né? A invenção da fotografia pelo Niepce ela é de 26. O Hercule Florence ele teria por volta de 33 e é feito a mesma coisa aqui no Brasil. Né? Então você faz aquela discussão, né? Ele era um imigrante? Sim, ele era, mas quem é que não é imigrante no Brasil? Né? Vamos para nesse momento, né? Em que você está no começo do século XIX. A independência tinha o quê? 11 anos, não é? Então, veja, né? O interessante é você imaginar que no solo brasileiro, não é? Esse cara inventou isso daí. Então, fica essa questão que você estava falando do Santos Dumont, não é? Tipo, quando você quer dizer que ele inventou, você fala que ele inventou na França. Mas quando você, assim, quer negar que, claro, né, que ele inventou, você diz, olha, foi outra pessoa, foi um americano, foi um alemão, não foi um brasileiro. Mas se é um brasileiro, com certeza não é no Brasil que ele inventou, não é? Quer dizer, você sempre vai encontrar um jeito de desvalorizar o trabalho do cara, né? Então, como é que fica essa história da fotografia? Né? Ela foi inventada aqui. A história em quadrinhos também. Isso nas histórias da história em quadrinhos, você sempre vai encontrar aquela polêmica lá do que o Topfer, né, belga, né, me parece, ele teria concebido o princípio dos quadrinhos, né, que seria de 33. O Ângelo Agostini, um pouco mais tarde aqui no Brasil, ele pensou numa linguagem parecida, né, fez história em quadrinhos também. Né? Então, independentemente de quem inventou o que em qualquer lugar, se é um brasileiro que inventou nos Estados Unidos, se é um francês que inventou aqui no Brasil, não é? Não, isso para não falar, não sei se você lembra, talvez não seja dessa época, você é mais novo, né, do que eu, bem mais novo. Aqueles livros famosos lá, Erva do Diabo, Carlos Castanheda, ele é brasileiro também, né? Ele teria nascido aqui no Brasil. Então vocês veem que até essas figuras assim da contracultura não, mas né, até eles são, você evita dizer que são brasileiros, sabe? O que interessa aí é você negar, né,
a uma população ou comunidade, assim, qualquer coisa que ela venha fazer, que não seja coisas que você possa facilmente atribuir, não é, a um lado assim, animalesco, né? Como, por exemplo, falar, olha, esse pessoal só gosta de carnaval, olha, só fica aí sambando, né? Esse papo aí é um papo antigo, né? Da desumanização assim, do brasileiro em prol da humanização de uma outra cultura. Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso daí, né? Porque isso vai aparecendo toda hora. E essa história, por exemplo, de valorizar a história do Brasil em quaisquer dos seus aspectos, né? Dizendo que ela é toda falsificada, que aqui está tudo errado, que aqui que o Brasil é essa porcaria porque é culpa do Cabral, ou porque aqui para cá só veio pirata, bandido, né? Isso é um discurso muito tosco, né? Então a gente tem que estar cuidando porque você pode falar isso de qualquer país do mundo, né? Que foi formado por piratas, que foi formado por bandoleiros, né? Então é uma conversa recorrente, né? Então acho que a gente tem que ficar atento a isso. Eu queria completar, não é? Fazendo algumas observações assim que eu vejo que acontece na universidade, essa questão em relação ao Brasil, sabe? O Brasil, ele em várias áreas das ciências humanas, né? Ele está na frente de vários países, assim, né? Em questões assim, de discussão de teoria literária, linguística, língua portuguesa, em relação a Portugal, o tempo que eu morei lá, as discussões que eles tinham eram medievais, perto das que são feitas aqui no Brasil, a respeito de língua, a respeito de análise do discurso e assim por diante, né? Inclusive em termos de análise literária e nesse campo. Eu creio que em outros campos isso deve acontecer em relação a diversos outros países, né? E se você, enquanto brasileiro, você faz um livro, você tenta publicar esse livro no exterior, em francês ou em inglês, é praticamente impossível. Eu consegui publicar um livro meu em Portugal, num intercâmbio de editoras brasileiras com editoras portuguesas. Mas foi assim, né? Para você publicar, geralmente junta vários, né? E publica-se um livro dividindo o livro com outros professores europeus, né? E se um professor estrangeiro quer publicar um livro aqui, que ele publicara lá e quer traduzir do francês para o português, ou do francês para o inglês, é impressionante. Os alunos aqui da universidade, eles juntam como um batalhão para traduzir o livro. Conseguem-se financiamentos, não é? Professores se envolvem. E se um professor daqui faz o contrário, né? Liga para um professor belga, um professor francês e faz essa proposta, o professor desconversa na cara dura. Não existe a menor reciprocidade, né? É muito de mão única, chega a ser até servil, é uma coisa assim um pouco vergonhosa, chega a ser um pouco ridículo, sabe? Esse servilismo, bem, servilismo é um nome bonito para você falar de bajulação, puxa-saquismo, né? Torpeza, né? Mas é isso, né? E uma última dessas questões assim, que eu me lembro de desvalorização, que passa pela desvalorização da língua também, né? Havia um congresso, veja, um congresso em Buenos Aires, nós estamos na América Latina, né? E o pessoal ia lá e o alemão estava na língua do congresso, e tinha uma pessoa, um alemão no congresso. Brasileiros tinham o quê? Uns 30. E o português não era a língua do congresso. Né? Então eu pergunto, por que esses professores não se uniram, alunos, e falaram, não, nós vamos falar em português, se vocês querem entender ou não, façam a força. A gente não está aqui, não entende italiano, francês, prestem atenção, a gente fala devagar, vocês vão ver que língua bonita. Mas não, o pessoal lá fica se desdobrando, né? Como um bando de provincianos para tentar atingir o que seria assim, esse suposto patamar estrangeiro, como se diz, internacional. Não é internacional, isso é um imperialismo muito na cara dura, muito aviltante, né? E já chegou a cogitar em congressos como esse que os brasileiros fossem falando em francês, para que os franceses soubessem o que a gente está estudando. Desculpa, né? Eu sei, uma das características da mídia alternativa é o palavrão, né? Fodam-se, né? Fodam-se esses estrangeiros, sem xenofobia, mas se eles querem dialogar com a gente, aprenda o português, aprenda o que a gente faz, assimila a nossa cultura sem nos desvalorizar. É muito comum quando você fala, por exemplo, do Bocage, né? Que a gente já mencionou algumas vezes, já viu o Rui falando do Bocage na análise da semana, em encontros da gente, é um grande poeta, né? Mas, por exemplo, o Bocage, ele tem um lado, assim, que a gente conhece muito, que é esse lado, assim, da poesia erótica feminina. Mas ele tem uma poesia arca de neoclássica, não é? Bastante
convencional e muito bonita também, não é? É muito comum, às vezes, que se diga assim, em Portugal eles olham para essa neoclássica e tal. Nós, brasileiros, que gostamos de olhar para outra, né? Quer dizer, isso não tem cabimento, né? E se gostamos? Isso não é um defeito, né? Isso é uma característica, né? Essa questão, né, de você tentar desmoralizar uma pessoa, não é? Por conta e nem é isso, não é? Mas de uma suposta liberdade de alguns terrenos, como da sexualidade, da informalidade, assim, e assim por diante, né? Então é isso aí, Henrique, eu passo a palavra aí para você. É isso aí. Vicente, só antes da gente continuar aqui, deixa eu dar uma boa noite para o Ao Vivo, para a companheira Melodia Beatriz, para o Rodrigo Silva, para o Antônio Alessandro, para o Estúdio M5, para o Gabriel Mendes, Jesus era humano, e responder aqui, né, a Universidade Marxista, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, parte 2, foi adiada para começar na terça-feira que vem, né? Ia começar hoje, vai começar na terça-feira que vem. Então, os companheiros aí que estão ansiosos pelo curso já podem se programar aí. Terça-feira que vem começa a Universidade Marxista com a parte 2, né, do tema do stalinismo. Então, eu queria, ainda sobre essa questão do Santos Dumont, ô Vicente, lembrar uma coisa, né? Primeiro, esse ataque contra ele, né, dizendo que ele não inventou porra nenhuma, que inventou foram os norte-americanos, essa coisa toda, é muito parecido também com o que fazem com o próprio futebol brasileiro, né? O Brasil tem o melhor futebol do mundo e o melhor jogador de todos os tempos, o atleta do século, que não é apenas o melhor jogador de futebol de todos os tempos, como ele é o maior atleta de todos os tempos, que é o Pelé, né? Mas o esforço que é feito para transformar o Pelé em algo assim secundário e falar que ele fez isso, que ele fez aquilo, inventa um monte de coisa, levanta um monte de coisa sobre a vida pessoal dele, etc e tal, não tá no gibi, né? É uma coisa impressionante. Eles procuram todo tipo de coisa, qualquer desculpa, né, para falar que, embora o Pelé possa até ser muito bom, ele não merece ser levado em consideração pelos brasileiros, né? Ao invés do brasileiro chegar e falar, olha que maravilha, nós temos uma pessoa que é nascida no Brasil, negra, pobre e que domina, né, o maior e mais jogado esporte do mundo. Nós precisamos ficar jogando merda no Pelé. E no caso do Santos Dumont, acho que funciona de maneira parecida, né? Só uma anedota sobre ele, né? Para vocês terem uma ideia também que não é apenas uma questão de a gente chegar aqui e falar, bom, o Santos Dumont inventou o avião, beleza, já foi, acabou, parabéns. Não é só isso. O Santos Dumont, ele era uma pessoa, inclusive, uma personalidade muito progressista, né? Ele era ligado aí aos modernistas, né? Eu estava, né, no início do ano, eu estava em Foz do Iguaçu, e aí estava visitando as cataratas, né? De repente eu me deparo com uma estátua do Santos Dumont. Eu falei, mas o que essa estátua do Santos Dumont tá fazendo nas cataratas do Iguaçu, né? O que isso daqui tem a ver, né? Eu falei, deve ser uma homenagem aleatória, mas não. A homenagem era porque o Santos Dumont, trocando em miúdos, né? Grosso modo aqui, resumindo a história, o Santos Dumont, ele é praticamente o idealizador e ele foi a pessoa que usou da influência política que ele tinha
no início do século, para propor para o governo que as cataratas tinham que ser nacionalizadas. E eu até peço para o pessoal depois pesquisar a história. Tem aí, não é fácil de achar na internet, mas o Santos Dumont, ele, vindo de uma viagem do Paraguai ou do Chile, passou pelo Paraguai, alguma coisa assim, ele foi convidado a visitar aquelas terras ali, né? Só mato na época. Ao se deparar com as cataratas, né, e descobrir que aquilo pertencia, ou que eu não sei se pertencia a alguma pessoa, ou o governo queria vender aquilo para uma pessoa. Ele teria dito o seguinte: isso daqui não pode, é um crime, isso daqui pertencer a alguém, né? E ele foi, pela história que contam, né? Não conheço os detalhes, né? Mas ele teria feito questão de ir ao governo para exigir que as cataratas do Iguaçu fossem administradas pelo governo, que as terras não fossem propriedade privada de ninguém, né? E graças a isso daí você tem hoje, né, um parque que é maravilhoso, embora, né, depois os governos recentes neoliberais estejam privatizando, né? Aí está essa estátua mesmo. Assim que você termina o passeio lá visitando as cataratas, você se depara com essa estátua, né? Tá até aqui, ó. Olha que interessante, a produção encontrou até a frase, ó. Posso dizer-lhe Frederico Engel, que é o nome da pessoa que ele estava se dirigindo, que não é o Engels, é outra pessoa, que essas maravilhas, que estas maravilhas em torno das cataratas não podem continuar a pertencer a um particular. Então veja como o cara era uma pessoa super progressista, né? E eles não só falou isso daí, como ele foi atrás mesmo de tornar as cataratas algo não particular, né? Agora estão privatizando tudo, né? Você vai lá na catarata, você tem que pagar um valor para participar, para poder participar do passeio, essa coisa toda. Mas isso já não é culpa do Santos Dumont, pelo contrário. Então, assim, ele é uma figura muito interessante, né, da história brasileira, mas eu não duvido muito, Vicente, que a gente falando isso daqui, vão aparecer aqueles sábios da história nacional que aprendem a história, que aprendem que a história brasileira é só jogar merda nos feitos dos brasileiros, que vão falar pra gente que o Santos Dumont provavelmente era um reacionário, fascista, machista, homofóbico, racista, elitista, escravagista, sei lá o que vão inventar. Mas o fato é esse daí, né? Então, é importante a gente valorizar essas coisas, né? Mas, bom, acho que sobre o Santos Dumont, que eu tinha para falar, era mais isso mesmo. Nós temos, né, o Vicente, algumas outras notícias, né, que a gente queria falar aqui. Eu queria que você começasse, né, com uma delas, que é o lançamento aí do livro sobre a Helena Inês, né, do cinema independente. É livro e documentário, é isso? Eu me confundi aqui. Olha, deixa eu ver se eu peguei as informações corretamente também. Tem um filme, né, um documentário, e tem um livro. São duas coisas. Então, será que o Gabriel acha aí na produção? O livro, ele se chama Helena Inês, Atriz Experimental. Se não me engano, saiu pelo... Deixa eu confirmar a editora para a gente não... É do Sesc São Paulo. Exatamente. Então, eu não sei se o pessoal se lembra da Helena Inês, mas quando o pessoal assim, se lembra de atrizes, né?
O Brasil tem atrizes sensacionais, né? Isso daí era uma coisa que a gente podia um dia fazer um programa só para falar dessas mulheres. E você vai encontrar várias, né? Várias delas que são interessantes. Tem um estilo de atuação, né? Tem uma luz bastante própria, né? A Jenny Fati, a Xuxa Lopes, a como ela chama, a Miriam Muniz, né? Você vai encontrar feras aí totais, né? Na dramaturgia brasileira. E a Helena Inês é uma delas, né? Só que se essas outras atrizes, a Jenny Fati, a Lucélia Santos, a Zezé Mota, muitas delas, né? Elas acabaram sendo cooptadas pela Globo, né? E acabam se popularizando por aí. Não foi o que aconteceu com a Helena Inês, né? A Helena Inês seguiu um outro caminho, seguiu um caminho de atriz experimental, né? Aí, esse é o livro, né? Sabe, gente, quando você assim vê uma figura como, por exemplo, a da Helena Inês, fica, talvez para a geração de vocês, ela represente coisas muito legais. Mas para a minha geração, não só ela, mas várias outras atrizes, vários outros filmes que apresentaram um ingresso no mundo da consciência política, da consciência social. As pessoas não sabem o que é você viver, não é você ser educado durante uma ditadura militar. Algumas pessoas sabem, as mais velhas, né? Eu tenho 57 anos, nasci em 64. Então, toda a minha época de colégio, ela foi a tal escola sem partido, que é a escola fascista, em que você não aprende nada, você aprende a cantar um monte de hino debilóide, você aprende um monte de besteiras históricas sem a menor problematização. Era o que eu aprendia, né? A aula de música, em vez de você estudar formas musicais, você acaba decorando um hino expedicionário. O que isso interessa? Né? Qual é o conteúdo pedagógico de você aprender esse bando de marchinhas, né? Mas não só isso, estudando brasão, nome de presidente, sem problematizar o que os caras eram, né? E quando eu tinha 18 anos, 17, enfim, não é? Quando você atingia a maioridade, eu estava fazendo cursinho. E aí você tinha uma vida mais livre, né? Você saía mais sozinho, né? Eu andava muito pela Paulista, tal, andava muito a pé, e eu ia muito assim no Centro Cultural de São Paulo, né, para pegar uns filmes lá que eram exibições gratuitas, né? E foi lá que eu assisti, né? Assisti Deus, o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, e assisti O Bandido da Luz Vermelha, né? O Bandido da Luz Vermelha é com ela, né? Quando ela apareceu na tela, você fica chocado com ela. Ela é lindíssima, né? Assim, ela tem uma beleza estonteante, ela é um talento, ela tem um estilo de interpretar muito particular, né? Ela é surpreendente, né? Ela é aquilo assim, como a gente vai falar do livro, né? Do filme A Mulher da Luz Própria, né? Ela foi importantíssima no cinema brasileiro, talvez a atriz, uma das mais importantes. Para o cinema novo e para o cinema marginal, não é arriscado dizer que ela foi a mais importante. Ela trabalhou como é que chama aquele filme A Moça e o Padre, né? Junto com o Paulo José. É um filme, eu sempre troco os dois, porque os dois são Joões. É do Joaquim Pedro de Andrade, se eu não me engano, né? Eu troco os outros Andrades com João Batista, mas é Joaquim Pedro. A Moça e o Padre, que é baseado, se eu não me engano, num poema do Drummond. Eu posso estar dando essas informações equivocadamente, mas o filme está lá na internet. Ele é um dos que inaugura o cinema novo. E ela também está nesses filmes inaugurais do cinema experimental. Aí ela como ele chama, o Paulo, esqueci o nome dele, é o que faz o bandido. Enfim, já a produção ajuda aí a ver o nome dele. E ah, me perdi um pouco, mas estava voltando a falar dele. Então, isso foi muito importante. Você vê uma atriz que tinha um estilo de interpretação diferente, filmes que tinham roteiros totalmente diferentes. O que você estava acostumado com aquele filme assim, um filme no cinema comercial, aquele roteiro hollywoodiano banal, não é? E no cinema de autor, você estava acostumado com, nessa época, né? Paulo Vilaça, isso mesmo, obrigado, querido. Paulo Vilaça, né? Que é o que faz o Bandido da Luz Vermelha.
E, bem, ele atuou em vários outros filmes lá do cinema marginal, né? Mas, enfim, voltando a falar da Helena Inês, né? Da importância e do que isso acabava, o que representou para essa geração, né? Veja bem, hoje, né, eu não sei mais ou menos como anda o cinema nas ruas, né? Eu fico hoje com torrent, com o computador, você fica muito em casa vendo o que você quer. Mas o cinema, na minha época de adolescente, Fellini, o Bergman, esses pessoas estavam vivos. Você via o último filme deles, né? O filme mais recente. É, é, é. Então você tinha contato com esse cinema de arte, mas era o cinema de arte europeu, né? Cinema de arte norte-americano. Mas o cinema de arte brasileiro, que é totalmente diferente, eu só fui ter contato depois, por meio desses filmes. Né? Porque, para começar, durante a ditadura militar, não pensem em vocês, eles ficam falando que tomavam conta da cultura, tomava nada, sabe? A cultura não tinha o menor financiamento. Não é? Eu lembro que o presidente Figueiredo, não é? Ele saiu na época assim, a lista dos supérfluos, uma coisa supérflua, sabe o que, que era? Era o disco, não é? Disco de vinil, que era, na minha época não tinha CD, né, pessoal? É, é, da minha época, como se ela ainda não existe, não fosse agora, né? Mas imagina assim, o que o presidente da República falava que a cultura é supérflua, né? Que ela não serve para nada. Era isso, né? E então não se cuidar, esses filmes eles não tiveram o devido cuidado, e como até hoje não tem. Você, por exemplo, procura um box assim de DVD com todos os filmes do Sganzella. Procura filmes como, por exemplo, Mu, né? Continente Perdido, o Abismo, né? Procura Mulher de Todos, tá no YouTube. Assistam hoje à noite, vocês vão ver ela brilhar. A atriz sensacional que ela é. E olha, ela está lá atuando no lado do Antônio Pitanga, do Paulo Vilaça, do Estênio Garcia. Ó, é tudo peso pesado do cinema. O Jô Soares, não é? Vocês vão ver que atriz, que primor, não é o que ela fez ali, na medida em que ela é tão sensacional que ela vai mudando o estilo de atuar com o ator com o qual ela está contracenando, não é? E ela tem aquela cena famosa, né? Que ela está se maquiando no retrovisor de uma rádio patrulha, né? Que ela está andando pela rua assim, aí ela para lá e começa a se maquiar. Essa cena ela é clássica, né? Para quem curte o cinema marginal. Mas enfim, né? É, os filmes não eram cuidados, então você chegava lá, o filme estava com som baixo, cheio de chuvisco, não é? Mas era uma experiência sensacional você ter contato com a cultura do seu país por meio disso, por meio de você ver, né, uma produção que ela vai além dessa estereotipia do brasileiro, não é? Então, pelo menos para a minha geração, e para mim em particular, ela representou um salto de inteligência, não é? Ela permitiu, não é, que evidentemente que não foi só para mim, que a mente fosse para outros caminhos, que ela analisasse, que ela visse outras coisas, não é? E como ela estava na maioria desses filmes, não é? E ela era muito marcante, foi uma pessoa assim que eu acho que valeria a pena falar, né? E ela foi esposa do Glauber Rocha, também foi do Rogério Sganzella, né? Do cinema, que é o que fez o Bandido na Luz Vermelha, tal, que apareceu aí a cena. E recentemente, deixa eu pegar os nomes, né? Que a gente vai se fazendo as anotações. Saiu também um documentário sobre ela, né? Que chama A Mulher de Luz Própria, da Sinais Sganzella, filha dela e do Rogério, né? E você também, eu não sei se é o Cinema em Casa com o Sesc, né? Mulher da Luz Própria. Então, nada mais adequado com esse nome, né? Para marcar, né? O quanto ele é sensacional. Foi uma surpresa minha, né? Porque elas eram apaixonantes, né? Ela, Cristina Ashi, a Carla Camurati, né? E eu lembro quando eu assisti o filme do Zé do Caixão, esse último, né? Que trabalha no Jesse Valadão, tal, ela tá lá, né? Ela trabalha, ela é uma daquelas feiticeiras assim que enfrenta o Zé do Caixão. Então você vê assim a dignidade dela, né? De moça e de senhora. Então
eu acho que vale a pena lembrar. A gente está falando de valorização do Brasil, então eu gostei de lembrar da Helena Inês aqui. Não, diga-se de passagem, né, Vicente? O cinema brasileiro é uma vítima cruel, né, do imperialismo, porque a gente está falando aí de uma indústria muito poderosa, né, e que depende muito, né, do desenvolvimento econômico. E o cinema brasileiro foi massacrado, né, pelo imperialismo e que impôs muitas dificuldades para ele. E aí você às vezes vê algumas pessoas ou desavisadas ou muito com a cabeça muito colonizada, né? Ah, porque o cinema brasileiro é uma porcaria, porque isso, porque aquilo, os atores são uma bosta, os não sei o que lá, bom mesmo é cinema norte-americano, viu a boa, né? Mas Não, o pessoal não leva em consideração o eu, problema, né? eu convidaria as pessoas a assistir qualquer filme da Meryl Streep, que é uma atriz muito qualquer nota, e compara com a Helena Inês, compara com a Sônia Braga. Não tem comparação. Pega uma atriz como a Brigitte Bardot, que é uma atriz muito limitada, compara ela com essas atrizes brasileiras. E de repente esse pessoal fica famoso com nada, né? Umas figuras assim, tipo Brad Pitt, Angelina Jolie, e são ator de terceira mão, de quinta mão, assim, ator assim, são mambembes. Se você compara isso com um ator de verdade, assim como Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Klaus Kinski, não tem comparação. Você vai comparar esse, por exemplo, compara esse pessoal com uma figura como a Fernanda Montenegro. Pega aquela cena final do Eles Não Usam Black Tie, vê se essas atrizes que ganham Oscar conseguem fazer aquela cena, que ela conta o feijão. O próprio Guarnieri é um ator sensacional. Então, sinceramente, eu fico um pouco indignado. E quando você vê essas pessoas falando que o cinema brasileiro é uma bosta, né? Eu acho que a gente não tem que ser muito educado, não. Não tem que chegar e falar. Veja bem, vou te explicar. Tem que falar por quê. Por que, seu bosta? Por que você acha que não presta o cinema brasileiro? Que filme que você assistiu brasileiro que você não gostou? Né? E é uma filmografia sensacional. Nós somos muito bons de arte dramática, né? E somos muito bons também de cinema. A questão é que é um bombardeio constante do imperialismo. Eu sugiro que as pessoas leiam o livro do Glauber, né? Já que a gente está falando de cinema, Revolução do Cinema Novo. Ele conta tudo ali. Ele conta o que foi, por exemplo, o Cangaceiro, quando o Cangaceiro ganhou o festival, agora não estou lembrando qual e a data, mas foi um filme boicotado. A Vera Cruz ela foi falida por causa dos monopólios da indústria do cinema internacional. Isso é evidente. Se você faz uma crítica do cinema do seu próprio país, com essa cabeça de bagre, e aí você fala, o que você acha melhor? É um filme tipo Rambo? Aí, moçada. Né? O próprio Stallone é um ator muito ruim. Você vai comparar Stallone, por exemplo, com um ator como Paulo Gracindo, como José Wilker. Ele é o flanelinha dos caras. Vamos colocar na cabeça, né, que a arte dramática não é um mané sair por aí com uma metralhadora fazendo propaganda do imperialismo e da indústria armamentista. Achem hoje, vocês que acham. É que aqui a gente está falando com militantes, os nossos militantes são esclarecidos, mas baixa lá um filme que se chama Das Tripas Coração, da Ana Carolina, e vê lá a interpretação desse pessoal. Não é? A Helena Inês não está nesse filme, mas vê lá o que é o Antônio Fagundes, Neila Torraca, o que é. Ó, esse daí é o Cangaceiro, né? Que o Gabriel colocou. Esse filme foi um filme famoso. Olha a fotografia desse filme. Né? E aí a seleção não para mais, né? Se a gente for pegar o Reichenbach, o Silvio Bar, você vai encontrar figura. O próprio Zé do Caixão é uma figura sensacional. É sensacional o que ele faz ali. Não é? O pessoal pega essa história de trash movie e tal. Ele vai muito além disso. Né? Tem uma filosofia, tem um pensamento ali que é muito dele. Né? Procura na história do cinema de terror filmes como os dele. Tipo, Meia-Noite Encarnarei no Teu Cadáver, Essa Noite Levarei Sua Alma. O cara é um gênio do gênero, né? E as pessoas ficam aí zoando com o cara. Que isso? Zoar com o Zé do Caixão, zoar com uma figura, do meu ponto de vista, tão importante para o cinema brasileiro quanto o Pelé para o futebol. Aí você fica esculhambando o cara, achando que o cara é um mané. Quem que você acha bom? Se liga, moçada, né? Vamos pôr a cabeça no lugar aí, não é? Falar mal de um cinema sem conhecer o cinema. É isso aí, você pega um assunto que me pega, sabe, Henrique? Essa história do cinema brasileiro, para qualquer um que conhece cinema brasileiro de verdade, fica puto com esses comentários.
Isso daí é importante a gente aproveitar e sempre trazer à tona esse problema, porque a gente está aqui, quem inventou o avião, né? Se no caso de um caso como esse, que é um fato, todo mundo viu, todo mundo sabe, o imperialismo vai lá e tenta convencer a gente do contrário, imagina, né, em casos como o cinema, que é assim, é, é a, é a própria concorrência, né, acontecendo ali, você tem uma série de boicotes econômicos, etc e tal, ali fica até fácil, né, você vai lá, tira o dinheiro, os monopólios imperialistas vêm aqui, tiram o dinheiro totalmente, né, acabam com as produtoras brasileiras, as produtoras independentes, e aí convence, aí facilmente convence o brasileiro de que não, né, o bom mesmo é assistir produções norte-americanas, isso sim é que é muito bom, etc e tal, né. E eu concordo com você, especialmente aí sobre o Zé do Caixão, que tem as imagens aí muito boas. Bom, a gente está chegando no fim, o Vicente. Eu queria só aproveitar aqui o final para dizer o seguinte, já que nós estamos aqui falando de nacionalismo, né? Nacionalismo, logicamente, do ponto de vista aí do povo brasileiro, né? Do ponto de vista progressista da coisa, nós temos ainda algumas coisas interessantes esse ano. Nós temos no último dia do mês, esse ano não, esse mês, perdão. No último dia do mês nós temos o Dia do Saci, que foi criado em 2003 aí para se contrapor ao Dia das Bruxas. Interessante, né? É interessante. Nós temos esse mês, deixa eu pegar aqui uma outra coisa que eu vi interessante. Nós temos o nascimento no dia 29 do Nelson Cavaquinho, um dos maiores sambistas, um dos maiores compositores da música popular brasileira. 110 anos do nascimento dele, dia 29. Quem sabe a gente não faz aí ou música de classe ou um Zuela, né, falando um pouco mais sobre o Nelson Cavaquinho, 110 anos. No dia 26, nós temos aqui uma data interessante também, 15 anos da morte do Rogério Duprat, né, o arranjador, maestro Rogério Duprat. No dia 26 também, a morte do Di Cavalcanti, e inclusive estava acontecendo aí uma mostra do Di Cavalcanti até domingo agora, uma mostra dos murais do Di Cavalcanti, né? A gente saiu até uma matéria no Diário Caos Operários sobre isso. E, bom... Esses dias não apareceram os murais dele lá, quando eles transmitiram lá a abertura da ONU, né? Os murais são do Di Cavalcanti, não é do, se não me falha eu sei a memória. Que tem, eu não sei, não é do Picard? Não é não, do Portinari? É do Portinari. Na ONU é o Portinari. Confundi, o Di Cavalcanti é outro. Desculpa, apaga. Ó, você falou do Cavaquinho lá, do Nelson Cavaquinho. Eu acho que merece tudo que a gente conseguir falar dele, não será demais. Ó. Olha que verso sensacional, né? Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje para você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Isso é sensacional, não é? É sensacional mesmo. Só mesmo é interessante porque a música popular brasileira, ela dá essas coisas, né? Muito interessante mesmo. Bom, e com isso acho que a gente vai terminando o nosso programa de hoje, né? Queria agradecer os companheiros. Deixa eu dar o último boa noite aqui para quem entrou depois. Amanhã é dia do poeta, não é, Henrique? Amanhã é dia do poeta. Então, vamos dar assim adiantadamente já. Parabéns a todos os poetas. É verdade. Ó, nós temos aqui o Sem Chance, a Silvia Rosa entrou aqui também. O que mais? Anderson Andrade Alexis também está aqui com a gente, o ao vivo também, acho que eu já tinha falado. Bom, acho que é isso, né, Vicente? A gente volta na semana que vem. Aqui tem os poetas brasileiros, aí a produção colocou alguns dos poetas brasileiros. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem começa o curso da Universidade Marxista. A gente vai
fazer aquele rodíziozinho básico. Mas o Zuela continua às 19 horas ao vivo. E fiquem agora com o resumo do dia. Começa daqui a pouquinho às 8h30. Vicente, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, companheiros. E a semana que vem começa o curso, né? A gente vai fazendo rodízio, pode ser eu, você, ou o Cacá, o Chico. A gente vai vendo aí. Exatamente. Mas continuar, o Zuela continua. É isso aí. Bom, companheiros, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais o Zuela Conversa sobre Cultura. Até mais.